Estamos de volta com o VDR Talk Show, a parte mais genial. Ah, sim, ó, Jabá Marquinho do Alibi. Eu tô vestindo ele hoje. Eu fiz uma rapa lá no guarda-roupa do Marquinho. E Danilo Quixaba hoje, pelo menos nessas próximas horas, estarei vestindo a grife Marquinho do Alibi. Mas o seguinte, ele é escritor, historiador, professor e maluco. É um ser de curiosidades aguçadas. Um pesquisador de humor exótico. Já escreveu sobre ostras, cachorro-quente, brega e até da própria filha. Entrevista agora na parte talk show do VDR, Bruno Azevedo. Bruno, prazerzão, beleza, cara, tá contigo. Massa, prazer meu. Seguinte, inspiração não falta, né, bicho? Tudo que tu olha faz uma obra, né? Então, eu não tenho culpa se a cidade está cheia de coisa massa sobre a qual falar, né? São Luís é uma fonte de inspiração assim inesgotável? Cara, eu só escrevo sobre a cidade, assim. Eu tô aqui, não faz sentido para mim ficar olhando para outros lugares, né? E a cidade em si é muito fértil, né? Pô, tu olha nesse lugar, tem coisa interessante para tudo quanto é lado. Seja hoje, seja na história da cidade, enfim. Qual foi o primeiro despertar, assim, que tu sentiu? Cara, para mim o negócio foi o Montello. Foi a primeira vez que eu li Os Tambores de São Luís, eu fiquei maluco com aquele negócio. Eu tinha 15 anos e eu não conhecia o centro histórico como ele é hoje, né? Era a época do Projeto Reviver, da construção do Projeto Reviver. Então aquilo estava mais quebrado do que está quebrado hoje. Mas estava quebrado para ser consertado, né? E eu li o Montello e aquilo me afetou pra caralho, assim, tipo, porra, existe um negócio aqui sobre a cidade. O VDR é o único talk show ao vivo do Brasil. E Bruno, só lava um pouquinho a boca com essa água aqui, tá bom? Pra tu saber que a gente tá ao vivo, dá uma lavadinha na boca, eu também vou dar uma lavada. Mas realmente, a situação do centro histórico tá complicada, mas já viemos de um ponto mais crítico, né? Eu tô perguntando. Não sei, eu acho que ele tá... Tão ruim quanto? Eu não lembro na minha vida de tê-lo visto tão ruim. Porque tava bom, acho que o quê? Uns 500 anos atrás? Tava... Porque o Projeto Reviver terminou em 89, que foi quando eles entregaram aquele lugar restaurado e começou todo aquele trabalho turístico. De lá pra cá, eu não lembro dele ter ficado pior do que tá agora, até porque agora tá um lugar bastante violento, né? Que era um negócio que não rolava há uma década, por exemplo. Não é só o aspecto arquitetônico, né? Não é só o aspecto arquitetônico, o negócio tá trash. Tem um romantismo nessa coisa trash, né, do centro. Talvez ele seja, é horrível dizer isso, talvez ele seja mais romântico assim do que gentrificado, que parece ser o projeto pro centro na maioria das vezes. Mas tem uma galera que está ressuscitando, né? Existe... Hoje, digamos assim, nos últimos 10 anos, uma galera que se apropriou do Reviver para se libertar em termos de comportamento, para fazer música também e tal. Há um movimento cultural, digamos assim. Tem caras como o Marcelo Flecha, por exemplo, que insistem em ter a companhia de teatro dele ali, fazer os trabalhos dele ali e tal. Vários coletivos ali, tipo Reocupa, os lugares que estão fazendo um uso interessante do centro histórico. E tem essa coisa também, se a gente vai na Nauro Machado hoje em dia, sexta-feira, é uma pluralidade gigantesca, né? Me parece ser uma pluralidade com a qual o Estado não sabe lidar, ou enfim. Mas é legal, eu curto, apesar de saber que é um lixão. Qual foi a tua obra mais exótica? Cara, eu não sei, talvez o Monstro Souza, né? Que é sobre o centro histórico justamente nessa loucura toda. Foi a primeira, né? Não, o Monstro Souza foi o terceiro livro que eu publiquei. Eu fiz o Breganejo Blues antes, que eu vou reeditar inclusive esse ano, né? E um outro livro de contos em 2000, tem 17 anos já. Como estaria essa mente nova e ainda cheia de sonhos? Pô, uma mente cheia de sonhos é melhor ela morrer, né? Porque não... O que se faz com isso? Mas o Monstro Souza te levou pra fora, né? Vai ser filmado agora, né? Espero. O pessoal terminou o roteiro, o livro deve ganhar uma nova edição, talvez por uma editora maior. E sim, foi o livro que foi mais lido até agora. Tanto é que ele está esgotado, eu mesmo não tenho nenhuma cópia. Nenhum exemplar? Não tenho cópia nenhuma do livro, tem que fazer uma nova impressão, né? Agora, tem um lado teu que não é só da literatura, da inspiração, da ficção baseada, claro, nos elementos da tua vida, do teu cotidiano. Existem pesquisas profundas que você fez. Aquela do Brega te trouxe de quê de resultado, assim? Tu registrou algo e disse, meu Deus, isso vai se perder? Foi esse o sentimento? O negócio do Em Ritmo de Seresta é porque eu percebi que tinha um elemento que era muito particular da música local, sobre o qual ninguém falava. Porque o Brega, afinal de contas, é marginalizado. Eu estava te enchendo o saco ali porque não tem Adelino Nascimento, não tem o Raimundo Soldado, os caras do Brega que para mim são tão importantes que quanto o são papel, maranhenses, que são maranhenses. E aí, o que eu fui pesquisar foi o papel do teclado
na formação de um novo gênero musical que começa no Maranhão. É uma polêmica. O Arrocha começou aqui mesmo? Não, quer dizer, a seresta começou aqui, só que o arrocha é uma derivação da seresta maranhense. Isso é um dado científico, vamos Sim, dizer? isso é um dado que eu obtive a partir de entrevistas, tanto dos primeiros seresteiros daqui, os caras que começaram a usar teclado, quanto com os primeiros caras do arrocha, como o Silvano Salles e os caras que fazem o arrocha na Bahia. Os caras de lá admitiram isso? Sim, o discurso é consensual. O que eles dizem foi, eles pegaram a seresta, aumentaram um pouco a velocidade e começaram a fazer novas letras, porque a seresta em si é um gênero um tanto conservador, que não admite novas músicas, é tido como música de velho e tudo mais. Então o arrocha é a mesma, entre aspas, é o mesmo ritmo, um pouco mais rápido, com algumas batidas. É porque essa transição do arrocha, ela se deu Adicionais, então. naquela época, vamos lá, na primeira década dos anos 2000, né? Que teve o Asas Livres, Sim, o próprio Asas Livres, Silvano, o o Léo Pablo, Magalhães. Aquela canção arrocha, né, que foi a que definiu o próprio gênero. Mas a coisa começa com a seresta no Maranhão, porque os outros estados, naquela época, já estavam desenvolvendo outro tipo de indústria de música. Estava lá no Pará, já estava fazendo o que depois vai dar no Calypso, o Ceará e esses outros estados aqui mais para o Nordeste já estavam desenvolvendo uma indústria de forró, que vai dar no Magníficos, né? Enfim, mas que começa lá com Mastruz com Leite e tudo mais. A parada é que o Maranhão, é horrível repetir esse discurso da precariedade, né? Mas a gente não teve grana para manter as bandas de baile quando os grandes clubes faliram. Vai lá o Líter, o Jaguarema, as bandas que ficavam lá, que eram enormes, não tinham mais como sustentar aquilo. Então o pessoal comprou um tecladinho hoje tecladinho de churrascaria, né? E foi virar seresteiro. E isso se converte num gênero, porque entra uma nova geração que já faz música só a partir do teclado, que raciocina o teclado. E aí eles desenvolvem um novo gênero musical, que é essa seresta feita aqui. Que a gente vai ver um cara como o Júlio Nascimento, aquele cara tá fazendo uma música que é dele. Ou mesmo o próprio Adelino. Ele, no final da carreira, quando ele muda pro teclado, a música dele muda junto. Vamos tocar um pouco do Adelino para fazer Vamos, trilha Adelino é massa. a este papo? Esse cara é um gênio. Adelino é genial. Eu tenho um projeto de escrever uma biografia dele, né? Será? Eu gosto... Putz, já viu falar num cantor de brega que morre no palco? É o Brega Star, né? Assim, ó, Adelino tem histórias... Quando eu estava fazendo a pesquisa do Ritmo de Seresta, ele foi um dos grandes personagens, né? E é incrível como Adelino foi um cometa. É certamente o cara mais celebrado no ambiente do brega e das choperias, e é uma referência para todo mundo que vai conversar sobre isso. Né? Absolutamente. O grande cara é Adelino. E que viveu um ápice também, um momento bem triste no final. O final da vida dele é um negócio realmente triste, né? Triste, como os triste. astros grandes do rock. É, como todo grande rockstar, né? Enfim, deixou um legado aí, né? Certamente um dos maiores vendedores de discos da música maranhense, não reconhecido por isso. Provavelmente um dos maiores hitmakers que a gente teve aqui. O cara fez músicas que tocar em qualquer lugar vai ser sucesso, né? E que começa como compositor. Ele começou só fazendo música para outros caras e depois que foi lançado. E Adelino é nome inventado, né? O nome dele é Ceile Nascimento. Ceile? Ceile Nascimento. Nome de remédio. É, quando ele gravou o primeiro disco, ele recebeu o disco, ele viu qual era o nome dele. Escolheu logo Adelino, podia ser Roberto, José, logo Adelino. É porque o dono da gravadora queria fazer uma associação Adelino Moreira. Ah, sim, sim. E aí transformou em Adelino Nascimento. E Nascimento é um sobrenome que é adotado por um monte de gente no brega em associação ao Adelino. Aqui é o áudio dele cantando o clássico Toca o Telefone de Maracaçué pro mundo. Muito bom. Isso é tecladinho, é o solo. Isso é só teclado, não tem outro instrumento aí, ó. Eu sei que você nunca vai Isso aí já é o fim da vida, a voz dele já tá bem cansada. Cansadinho, deve ser 2003, 2004. Eu tenho uns áudios de show do Adelino que parece lá, me lembra aquela história do Raul Seixas, que ele foi no show e expulsaram ele do show porque achavam que ele era um sósia, porque ele tava muito chapado. Tem uns áudios de show do Adelino assim que não dá pra entender nada. Tem um de 2002 que é muito bom, que ele gravou pela Gema, que é Sim. um álbum ao vivo dele que ele arrebenta. Tem uma presença de palco assim absurda. Dá pra perceber só pelo álbum. Os últimos discos dele pela Gema são incríveis e tem uma coisa louca, né? Porque ele se candidatou a prefeito de Maracassumé com o apoio da Gema, né? Ele fez um contrato com a Gema, tipo, tu banca a minha campanha e eu te gravo, sei lá, 2, 3 discos. E aí, deu certo? Não, ele foi eleito, quase não teve voto. Cantor de brega até que se deu bem em algumas cidades aqui, né? O Gonzaga Júnior foi prefeito, né? Rapaz, será que Adelino tem até essa parte, essa mácula biográfica de Espocaúna? Tem um capítulo assim, tá lá, Adelino e Espocaúna. Pô, tem uns santinhos, os pôsteres dele lá como candidato, é surreal.
um cabelão e tal. Adelino Nascimento, cantor apaixonado do povão. Esse cara tem que ser biografado. Enfim, Bruno, falando da sua biografia própria, você que é um pesquisador profundo das vidas alheias, me conta um negócio. Alguém te chamou de louco e tal, história de fazer um livro de cachorro-quente, tal, do Souza. Ninguém, assim, te barrou, não? Não, assim, eu me interesso geralmente por temas sobre os quais outras pessoas não estão escrevendo, né? Então, escrever sobre a cidade... São Luís é uma cidade sobre a qual se escreve bastante, mas geralmente sobre o viés da saudade, enfim, um discurso chapa branca sobre a cidade que me parece não enxergar a cidade de verdade. Então, eu estou interessado em olhar a cidade por outro lado, até porque eu acho que esse discurso precisa ser renovado, né? Eu não vou ficar olhando a cidade a partir de uma ótica caduca ou que parece um discurso turístico, sem problematizar onde a gente está vivendo, né? Então, é por isso que os objetos geralmente têm a ver com alguma coisa em relação a isso. Agora eu estou precisando da Guerra dos Mundos, né? Aí que tá. É uma pesquisa de quem não tem que fazer. Bruno, onde é que tu arranja tempo, bicho? Não, eu tenho o que fazer e o que eu faço é isso. Eu tenho muito o que fazer. Essa pesquisa, inclusive, eu estou fazendo na universidade com um grupo de alunos da faculdade onde eu dou aula. E a gente está tentando escrever a memória oral de uma transmissão de rádio que rolou aqui em 71. Que é a Guerra dos Mundos, feita na Difusora em outubro de 71, né? A partir da memória das pessoas que ouviram a transmissão. Porque imagina que, de repente, numa cidade, ainda uma cidade muito pequena, com pouco acesso a meios de comunicação e tudo mais, a principal rádio da cidade começa a dar flashes jornalísticos dizendo que os marcianos estavam invadindo a cidade. Isso é incrível, mas de uma irresponsabilidade absurda. Tremenda. E a gente já começou a ouvir histórias de pessoas que disseram que tiveram consequências graves em relação à transmissão da Guerra dos Mundos. Quer dizer, ninguém foi responsabilizado, apesar dos militares fecharem a rádio, fecharem a TV, darem uma prensa no pessoal, a coisa terminou na cordialidade. A galera que fez isso morreu recentemente. Teve o J. Alves, que foi o repórter principal, o Sérgio Brito, né? E o Parafuso está vivo ainda aí para contar a história, né? E está lá no Bar do Léo, provavelmente. E os relatos de quem ouviu? Até agora você conseguiu coletar o quê? Pois é, a coisa mais difícil dessa pesquisa é encontrar as pessoas que têm a memória para que a gente possa entrevistar. Então, quem está vendo isso aí, por favor, entre em contato. O grupo de pesquisa tem uma página no Facebook que chama Outubro de 71, então mande uma mensagem lá, porque a gente precisa da história das pessoas. A gente já ouviu muita gente e a maioria das narrativas responde a uma pergunta: o que essas pessoas fizeram quando achavam que iam morrer? Porque, de repente, elas estão na cidade, os marcianos estavam vindo pelo Estreito dos Mosquitos, então não tinha como escapar. E aí as pessoas dizem coisas tipo, eu saí, eu abandonei o meu trabalho, peguei o primeiro ônibus ou o primeiro táxi e fui ver minha família, porque eu queria morrer perto da minha família. Gente que confessou chifre. Eu soube ontem que a Igreja dos Remédios estava cheia de gente rezando. Na Coab também, porque cada lugar da cidade teve reações diferentes, né? Tipo, tinha uns aviões do exército sobrevoando a cidade no dia, porque captaram a transmissão e desviaram a rota para passar por aqui. Então imagina que o rádio estava dando a transmissão sobre o fim do mundo e ainda tem avião dos militares sobrevoando a cidade. Isso tudo somou ao pânico, né? Ontem eu entrevistei um cara que estava na Ponta da Areia na hora. Diz que eles pegaram o primeiro ônibus lotado, o ônibus da Ponta da Areia. Naquela época você tinha que contornar toda aquela área do Calhau para poder chegar em São Luís, né? E aí naquele ônibus não tinha rádio. Então eles estavam dentro do pânico, no ambiente fechado, exato, para chegar nos vários lugares de São Luís. Então, o que a gente está investigando é exatamente como é que se deu esse pânico. Porque, tudo bem, se comenta que teve um pânico, mas eu quero humanizar esse pânico, eu quero saber como é que foi. Daí que essas entrevistas, as histórias são as mais engraçadas possíveis, né? Eu falei com um cara que disse que simplesmente se trancou no quarto e voltou a dormir porque queria morrer dormindo. Desistiu de tudo? Desistiu de tudo, já que eu vou morrer, eu vou ficar aqui. Uma senhora com quem eu conversei um dia desses estava fazendo um bolo para os filhos que iam levar o bolo para a escola. Ela disse uma frase que eu achei muito legal, que disse: para que bolo se o mundo vai acabar? E ela deixou o bolo pela metade e foi rezar, esperando o marido que só ia chegar à noite, ou seja, quando o mundo já estaria terminado, né? É uma obra americana, né, que também teve a sua repercussão por lá, mas aqui, de forma absurda, foi aplicada assim com genialidade. Exato, e 40 anos depois, né? A Guerra dos Mundos é do século XIX, teve essa transmissão de rádio em 38, que foi a transmissão mais famosa, e a gente fez uma versão aqui em 71 e a coisa teve um efeito semelhante, né?
Entendi. Agora, Bruno, e a parada das ostras? Você fez uma obra recente agora sobre os ostreiros. Você usava muito aquilo, ficava chupando aquele negócio e Eu vou adoro escrever ostra, um livro. cara. Esse livro é engraçado, porque eu comecei a fazer retratos meio que por acaso, porque eu fui na praia com uma amiga, comi ostras, e no outro dia eu fui sozinho e encontrei o mesmo cara. Aí eu fiz uma foto dele para mandar para ela, disse, encontrei o mesmo cara que a gente encontrou aqui. E depois eu fiquei olhando para aquele retrato e pensei em fazer alguma coisa com ele. E continuei indo à praia e fotografando e conversando cada vez mais com esses caras, né? Que foi quando a Ana Mendes, a moça com quem eu escrevi o livro, veio para São Luís e a gente começou num ritmo muito frenético, né? De fotografar e ouvir esses caras das ostras e postar isso no Facebook. Isso acabou dando uma resposta que a gente não esperava, né? Muita gente passou a acompanhar as postagens, depois a gente ainda foi na Raposa, acompanhou como eles catam as ostras, né? Como é que é a vida desses caras? E fez uma espécie de etnofotografia dos vendedores de ostra de São Luís, né? Que foi o último livro que eu lancei no meio do ano passado. Genial a obra de Bruno Azevedo. Eu quero só fazer uma última pergunta. Qual programa pior? Do Jô ou VDR? Que pelo menos toca Adelino. Tamo melhor que o Jô Soares. Foi legal? Ele é gordinho, ele é bacana pessoalmente? Bacana. Sério? O Gente programa boa? acabou agora, né? Não, acabou, tu encerrou lá a temporada do negócio, né? Bruno, muito obrigado pela sua Eu que presença. agradeço. Você é um cara assim que, pô, é genial ter perto aqui numa cidade assim de tanta cultura, que respira tantas, digamos assim, inspirações. Enfim, nós temos ao nosso redor milhares de pautas para nós de jornalismo e para vocês obras assim em vista. É um negócio muito bacana. E, pô, autografa um livro aí, cara. Autografa um livro aí. Cadê? Daqui a pouco a gente pega ali para tão sortear lá aqui, lá no portal. Bruno, muito obrigado pela sua presença. É uma Valeu. honra tê-lo por perto, de verdade. Você é um grande referencial aqui para, enfim, para essa geração e para todas as outras que já existiram e que estão agora aí descritas por esse genial exótico, este ser aí estranho, mas importante, absoluto. Obrigado mesmo, Bruno. Valeu. Adelino Freisai, daqui a pouco tem a Atração Nacional. Ela, Lúdila Marques, a maquiadora de maridos. Viral! Maquiadora de maridos. Que você jurava não me esquecer. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração.